Opa, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar as três melhores provas da FUVEST para você praticar matemática, tá? E eu usei como base o simulado que a gente teve, no último simulado da FUVEST, tá? Então, qual que vai ser minha recomendação? Você vai ficar vendo esse vídeo e você já vai abrindo as provas que eu vou te falando, tá? Então, as três melhores provas da FUVEST para você praticar matemática, e que você vai abrir agora, são as FUVESTs 2014, 2017 e 2018, tá? Então já vai abrindo cada uma dessas provas e eu aqui vou falar o número das questões, de quase todas, são as FUVESTs modelo V, tá? Então deixa esse vídeo aqui aberto e já vai abrindo as FUVESTs, tá? O PDF da FUVEST 2014, 2017, 2018, tá? Eu vou te explicar por que que essas são as três melhores provas da FUVEST para você praticar matemática, tá? Então bora lá. Vamos então começar com a FUVEST 2018, tá? Por que que essa prova da FUVEST é tão boa de você praticar, tá? Então, você tá com a prova aí aberta? A questão 29 é uma questão muito boa, porque é uma questão de geometria, tá? Fala de polígonos irregulares. Eu acho que é uma das questões mais difíceis, assim, que a FUVEST já teve, tá? A respeito de geometria. E o que acontece? Ela é uma questão de geometria de um polígono irregular, mas no meio da resolução você vai perceber que você vai deixar a geometria e vai entrar em uma área que vai parecer tipo a resolução de um problema, sabe? O teu raciocínio lógico. Então é uma questão muito boa que traz isso de maneira conectada, tá? Outra coisa, um outro ponto que me fez escolher essa como uma das melhores provas da FUVEST é a questão 28, tá? A questão 28 traz uma questão de funções, tá? Então ela traz aí uma função f de x e uma função g de x, tá? E elas parecem a mesma questão, perdão, a mesma função. Porque se a gente usar aquela propriedade de radicais, né? Se eu tenho a divisão de duas raízes de mesmo índice, eu posso deixar uma divisão tudo dentro de uma mesma raiz. Então você pode pensar assim que elas são as mesmas funções. Logo, o domínio das funções e as imagens são iguais, porém não são iguais por conta de uma restrição a mais que nós temos na função g de x. Certo? Então é uma questão muito boa. Por que que eu escolhi também essa? Por conta que no simulado teve uma questão que falava a respeito de função inversa. E funções é um tema que sempre está presente na prova, porém nos últimos anos a gente viu caindo de maneira mais básica mesmo, era mais simples na primeira fase. Agora, como ela já trouxe uma questão de funções, e não era uma questão simples, aquela do simulado de funções inversas, porém já trazia um assunto que não era tão cobrado pela prova, a questão da função inversa, né? A FUVEST já cobrou em outros anos funções compostas, né? Mas a função inversa ela acabava não sendo muito cobrada nos últimos anos. Então ela trouxe isso. Então, essa prova você vai revisar tudo basicamente de domínio, imagem de funções e restrições que nós temos no domínio, na imagem das funções, quando eu tenho ela dentro de um radical, principalmente raiz quadrada, tudo bem? Por quê? Raiz quadrada de número negativo não existe. Então, eu vou ter uma restrição nos valores de x, né? No domínio da função. Então, a FUVEST 2018 é com certeza uma das melhores provas, tá? E por que eu não coloquei uma FUVEST 2021, 2023? Por quê? Essas últimas FUVEST 2021, 2023, elas estavam bem tranquilas em matemática, tá? Só que o simulado veio bem mais difícil. Então, assim, se você praticar só com aquelas provas, provavelmente você não vai ter um rendimento muito bom, justamente porque a prova tem. O simulado veio mais complicado. Então, é de esperar que a prova venha mais difícil, né? E mesmo que a prova venha mais fácil, é melhor você se preparar melhor do que pior, né? Então, beleza. A outra prova que eu escolhi também foi a FUVEST 2014, tá? Então já abre aí a FUVEST 2014 modelo V também. E a FUVEST 2014 é muito boa em física também, tá? Tem questões muito, muito boas em física, tá? E aí eu escolhi, um dos pontos que me fez escolher essa prova também foi a questão 40. Então abre aí, FUVEST 2014, questão 40. Por quê? Nessa questão 40, a gente tem uma questão que é de função exponencial, junto com a equação logarítmica. E teve nesse simulado uma questão de uma situação problema, né? Era, se não me engano, o número de pessoas que ficavam sabendo de um acidente numa cidade. E você tinha no fundo uma relação entre exponencial e logarítmica, né? Porque a logarítmica é a inversa da exponencial. Então, se você consegue resolver uma questão dessa, que traz exponencial e logarítmica
conectadas, você consegue resolver aquela questão muito bem. E exponencial e logaritmo são, com certeza, um dos assuntos mais importantes, tá? E você trabalhar de maneira contextualizada, como traz essa questão 40, é muito bom, tá? De novo, a FUVEST está voltando a trabalhar, pelo menos foi assim o que aconteceu nesse simulado, tá voltando a trazer aquelas questões onde o trabalho matemático é maior, né? Beleza. Outra questão também foi a questão 44, muito boa dessa FUVEST 2014, que ela falava de uma questão de. É uma questão de probabilidade falando de um jogo de tabuleiro, né? O gamão é um jogo de tabuleiro muito antigo para dois oponentes que combina sorte em lances de dados, tá? Então, muito boa, porque probabilidade é sempre, na minha visão, assim, as questões mais difíceis da FUVEST de matemática, quase sempre, se não sempre, são de probabilidade, tá? E questões onde sempre traz um jogo, ele explica as regras do jogo e aí você tem que resolver. Muito boa. A terceira prova da FUVEST, também que é excelente para você praticar, é a FUVEST 2017, tá? Então abra a FUVEST aí 2017 e ela é muito boa pelo seguinte: tem a questão. A prova toda é muito boa, mas a questão 89 ela traz uma questão de geometria analítica, tá? Se você ainda não estudou geometria analítica é a parte basicamente onde você vai estudar posições entre retas. Então, quando duas setas são paralelas, quando que elas são perpendiculares, você também vai estudar distância de ponto a reta, e aí você vai entrar no estudo das cônicas, tá? Que são as circunferências, elipses, hipérboles. Porém, a FUVEST, ela sempre teve até histórico, né, de cobrança em matemática, em geometria analítica, de circunferências, tá? E essa questão é bem boa, porque além do... Aqui você precisa dominar a circunferência, tá? Não tem como você resolver só com as informações que ele te dá. Você precisa dominar muito bem. Só que você, além disso, você vai ter que usar um raciocínio lógico muito bom do final, da metade para o final da resolução. Então é uma questão complexa, tá? Mas muito boa para você praticar. E também a questão 82, que no meu ver é uma das questões mais difíceis que nós já tivemos da FUVEST, a respeito de situação problema, que ele fala, João tem R$ 150 para comprar três cadernos, né, três canetas e uma loja e tudo mais. Então é uma questão muito boa, tá? Então, essas três provas da FUVEST 2018, 2014 e 2018, 2014 e 2017 são muito boas para você praticar, tá? Aliás, eu estou pensando em liberar uma aula de geometria plana, que faz parte lá do mapa, que é de polígonos, né? Mas a gente também faz uma revisão em outros pontos de geometria plana, tá? Onde eu resolvo essa questão do polígono regular e irregular da FUVEST 2018, tá? Se você quiser que eu libere essa aula, comenta aqui, coloca aqui nos comentários, tá? E se tiver alguma outra prova da FUVEST que você também acha muito boa para praticar matemática, coloque nos comentários que vai ser legal a gente ter essa troca, certo? E se esse vídeo te ajudou, tá? Não deixa de curtir, de compartilhar para esse canal crescer cada vez mais. Tô pensando em vídeos bem específicos agora, pensando que a gente tá nessa reta final, né, de preparação para a FUVEST. Então, você compartilhando, curtindo esse vídeo, vai me ajudar muito no crescimento do canal. E lembrando, tá? Se você quiser se preparar comigo, preparação específica para a FUVEST, matemática, física e química, o link para você entrar no grupo e você conhecer o mapa da FUVEST, ver se faz sentido para você. E aí, se fizer sentido para você, você fazer parte do mapa da FUVEST, o link tá aqui embaixo, tá? Tá com um valor bem especial para essa reta final de preparação para a FUVEST. Certo? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.